Comece a clamar a presença do Senhor, para que Ele não... Comece a clamar a presença. Comece a clamar. Mateus capítulo 16, verso 13 em diante. Quero ler alguns versículos da palavra do Senhor. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Alguém quer receber? Diga amém. Eu não sei se te contaram quando você entrou aqui, mas o mês de novembro é o mês de milagre. Amém. Vamos ler. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás no céu. E eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou do inferno, não poderão vencê-la. Diga assim: as portas do diabo, as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Versículo 19: eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu aos seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Versículo 21: desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Eu não sei se foi uma boa coisa que Pedro fez, tentar repreender os planos de Jesus. Que ousadia de Pedro. Vamos ler de novo 22. Então ele, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Quantos amam a palavra de Deus? Digo amém. O tema da minha mensagem de hoje é: quando Deus diz nunca. Diga comigo: quando Deus diz nunca. Fale para duas pessoas isso: quando Deus diz nunca. Pastor, por que na Igreja Vitória a gente tem que falar o culto inteiro? Porque você não está aqui para assistir um culto, irmão. Você veio aqui para servir ao Senhor, amém? E aqui nós temos uma cultura nessa igreja que não é uma cultura de consumismo. Nós viemos aqui não para consumir o Evangelho, mas para que o Evangelho nos torne servos do reino de Deus. Então a todo momento nós vamos falar aleluia, a todo momento nós vamos dar glória a Deus, a todo momento nós vamos liberar palavras sobre os nossos irmãos, porque você está num lugar que não é uma religião, você está num lugar que não é um clube, você não está no tendel. Alguém diga amém. Diga bem assim: ainda bem. Aleluia. Olha para quem está perto de você, então fala assim: você está muito crente. Quarta-feira à noite, e você dentro da igreja. Alguém pode aplaudir o Senhor por esse irmão que está crente do seu lado? Quem diria, irmão? Você dentro da igreja hoje. Quem te viu, quem te vê, aleluia. Você esperando em Deus, aleluia. Aí, do seu jeito. Deus é bom demais. Sabe, essa mensagem, ela é uma das passagens mais poderosas da Bíblia acerca do Evangelho, porque tem muita coisa que aconteceu nesse dia. Uma coisa que eu falo no DIP, quem já fez o DIP sabe, esse é o texto que, pela primeira vez na história, a palavra igreja, ela é liberada. É a primeira vez que Jesus fala sobre igreja, que no grego é eclésia. Mas, além disso, a gente vê uma conversa entre Pedro e Jesus. E eu amo como Pedro e Jesus, eles se relacionavam, porque Pedro era alguém que parece muito com a gente hoje. Pedro vivia em inconstância, em altos e baixos. Uma hora ele queria Deus, outra hora ele não queria Deus. Uma outra hora ele era muito crente, recebia uma revelação de Deus, outra hora ele era totalmente endemoniado. Não igual você, amém? Tem algum endemoniado aqui? Já se manifesta agora para a gente orar por você, você já ser liberto. Não temos? Amém, glória a Deus. O culto está bom hoje, amém? Quarta-feira sem demônio, tá certo isso aí, Henrique? Você vai vir até acabar esse culto.
Mas uma das coisas mais incríveis sobre essa palavra, que eu gosto de olhar, é que Jesus, ele olha para Pedro e ele fala: tu és Pedro, e tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E quando ele fala isso, ele não está dizendo que a igreja será edificada em cima de Pedro, mas sobre a revelação que Pedro teve. Mas o nome de Pedro é pedra. Então Jesus é aquele que olha para um cara mais inconstante, que vive numa inconstância, e chama ele de pedra, chama ele de firmamento. Jesus é aquele que consegue olhar para nós e enxergar potencial quando ninguém enxerga. E glória a Deus por isso, amém? Porque Deus não enxerga como a gente enxerga. Quem está comigo, diga amém. Fala assim: obrigado, Senhor, porque o Senhor tem pensamentos a meu respeito. E é muito legal porque Jesus ainda não tinha falado que ele ia morrer. Ele já estava com os discípulos há um tempo, mas ele não tinha falado ainda que vai morrer. Eu não sei, mas eu acho que o homem não foi criado para sentir dor. A mulher sim. Vou explicar por quê, calma. Isso não é machismo, amém? Porque, na verdade, tem uma dor só que ultrapassa qualquer dor que a mulher pode sentir. Mas dizem que a dor do parto é a pior. Quem já sentiu dor do parto aqui, mulheres? Vocês estão aqui? A Raíssa teve 2 vezes. A gente teve o Judá e a Malu. Os 2 foram partos humanizados. No primeiro, ela sentiu tanta dor que ela mordeu meu braço, descarregou em mim a dor. É uma dor que, de verdade, a mulher se transforma. É uma dor terrível. Deve ser muito dolorido, né? Eu imagino que deve ser uma dor muito, mas muito grande. Mas nada se compara à dor que a gente tem quando a gente leva uma bolada em algum lugar que eu não posso falar por causa da hora. É a pior dor do mundo, ninguém pode sentir essa dor. Com certeza é muito maior que dor do parto, 1000 vezes maior. Os homens que estão aqui, digam amém. Amém. É uma dor que radia para cima, que vem vindo. Não é da vontade de sair correndo, não sei o que acontece. Cara, mas eu sou um cara que não gosta de sentir nenhuma dor. E segunda-feira eu fui no beach tênis. Deixa eu falar grosso pra não ficar estranho. Fui jogar beach tênis, tênis de areia. Cara, eu tava muito empolgado. Fazia um mês que a gente não ia. Tá aqui o Lucas e a Dai, que são nosso casal 01 do time. E de repente o Lucas mandou lá uma sacada. Eu fui pegar, sabe, porque quando a bola vai muito longe, você sabe que você não pode fazer assim, né? O certo é você fazer isso aqui, ó. Prendi bem ou não? A Osana chegou lá com uma raquete de titânio, feita com a armadura do Wolverine. Falei, uau! Roxa. Enfim. Cara, eu não sei o que eu fiz ali. Eu sei que eu estava dando um show aquele dia. Eu estava muito inspirado. Ace, tudo que você imagina, a bola vinha, eu estava ali. De repente eu fui fazer um movimento, senti uma dor nas costas. Alguma coisa aconteceu na minha coluna. O levante do inimigo, um verdugo do inferno, tentando tirar a minha magreza. Deus abençoe o irmão Jara na sua vida em nome de Jesus. Falei, gente, eu estou aqui para emagrecer e o diabo se levanta contra mim, até aqui nesse beach tênis. Enfim, eu sei que para mim, aquela dorzinha que parece que não é nada, eu fiquei 3 dias de cama, remédio após remédio, oração após oração. Fiz campanha, pedi para a Ivone me ungir com óleo do cabelo de Sansão para ver se me levantava com força. Enfim, nada aconteceu e eu continuei com a dor. Uma dor aqui nas minhas costas terrível. Eu não sou muito de dor, irmão. Eu não sei se você é acostumado a sentir dor, mas sabe, se enquanto eu estava lá colocando meu short, minha camiseta, alguém falasse para mim que eu ia sentir aquela dor, você acha que eu ia para o beach tênis? Quem acha que eu ia? Ó, você vai lá, mas você vai ter dor na coluna. Não, ninguém fala pra gente. Quem fala pra gente que vai doer? Quem já fez tatuagem aqui? Levanta sua mão, vamos ver. Foi de boa? Doeu ou não doeu? Mas tem que ter lugar que dói mais. Eu acho que nas costas é o lugar onde mais dói. Mas o tatuador não vai falar pra você que dói. Porque se ele falar pra você que dói, você vai fazer? Vai, porque você é teimoso, amém ou não amém? Tem gente que é masoquista, Deus abençoe, está amarrado em Jesus sua vida, espírito de masoquismo. Mas é muito interessante porque Jesus, ele não vai falar pra gente as dores que a gente vai sentir no meio do processo. E aí, ele tá com os discípulos e, cara, ele não tinha falado ainda que ele ia morrer. Ele não tinha falado que ele ia ressuscitar ainda. Então ele começa a falar, e aí é muito interessante, porque minutos antes, Pedro, ele tem uma revelação de quem Cristo é, poderosa. Ele fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele está cheio do Espírito Santo.
Tipo a gente num quarta-flow, cheio de Deus. Mas acabou o quarta-flow, o demônio possuiu Pedro. E que isso não aconteça com você essa noite em nome de Jesus, amém? E ele automaticamente, ele olha para Deus, cara, olha isso, cara. Ele chega para Jesus e fala assim: Jesus, você não vai fazer isso não. Ele repreende Jesus. Só pode ser demônio. Todas as vezes que você vai contra um plano de Deus, você pode ter certeza, você está endemoniado. E aí ele chega para Jesus e fala: Jesus, você não vai fazer isso. Repreende Jesus, porque ele acha que ele é o dono de Jesus. E aí, cara, lê comigo, vamos lá. O 22. Porque ele não só repreende Jesus, porque ele usa uma palavra. Ele fala assim, ó: então Pedro chamando à parte, olha só, vou tentar fazer isso, tentar pensar, não vou fazer um teatro hoje, vou só pensar. Ele chama... Agora não, daqui a pouco. Ele chama Jesus à parte e fala assim, ó: você não vai fazer isso. Só que ele não fala só isso. Ele fala, essa é a minha versão, 22. Que versão é essa? Aí. Essa não é a minha versão, é a minha, NVT. Ele fala assim, mas tá bom, essa serve. Ele fala assim: isso nunca lhe acontecerá. Eu não gosto dessa versão, parece o Mussum falando. A minha versão é NVT. Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Ele olha para Jesus, chama Jesus à parte e fala para ele: isso nunca vai acontecer. Olha o seu irmão e fala assim: nunca diga nunca. Ah, fala forte, irmão, fala nunca diga nunca. E aqui é um problema, por quê? Porque, cara, a gente tem mania de falar que eu nunca. Quem aqui já falou eu nunca? E o eu nunca que você falou, você está vivendo hoje? Quando a gente casou, a primeira coisa que a Raíssa falou: quando a gente tiver filho, eu nunca vou dar chupeta para meus filhos. Um mês, chupeta. Cara, a gente fala isso: vou casar. Não, meu casamento vai ser diferente. Eu nunca vou. Não, meu casamento não. Meu casamento a gente vai estar junto. Eu vou lavar os pés dela, ela vai lavar os meus pés na santidade do Senhor. Vai ser uma alegria na minha casa. Vou acordar, fazer café da manhã, vou dormir, vou levar café na cama. Vai ser uma noite, vai ser sempre uma lua de mel. Eu nunca vou ter ciúmes. Não, eu nunca vou fazer isso. Ah, até parece. Eu nunca vou. E aí a gente acha que a gente tem controle sobre a nossa vida. A gente vai falando um monte de eu nunca. Não, comigo nunca vai ser assim. Não, comigo nunca vai acontecer isso comigo. Não, comigo nunca vai acontecer isso. Levanta sua mão, você que já se arrependeu de ter falado um eu nunca e está vivendo esse eu nunca. Sabe, Pedro olha para Jesus, ele fala isso: você nunca vai acontecer. Isso nunca vai acontecer. E esse Pedro, ele é tão parecido com a gente, porque quando Jesus está numa mesa, em outro episódio, ele está falando sobre o plano de salvação, e ele começa a falar, e ele fala assim: olha, a gente está entre amigos aqui, está partindo pão, mas tem alguém aqui entre nós que vai me trair. Eu não vou falar quem é, Judas, que vai me trair. E Pedro fala para ele assim: isso nunca vai acontecer. Ele fala assim: olha, vocês, quando eu estiver na cruz, todo mundo vai me abandonar. Pedro olha para Jesus e fala: eu nunca vou te abandonar. Corta para ele, negando Jesus às 3 da manhã, quando o galo canta. Por quê? Porque a gente é refém dos nuncas que a gente fala. A gente fala tanto eu nunca e acaba vivendo, é só falar que vai acontecer. Eu nunca vou fazer isso. Eu nunca vou dar. E sabe qual é o problema? Quando a gente usa isso, não só para falar coisas que nós não viveremos, mas também para sentenciar a nossa vida. A gente fala assim: eu nunca vou dar certo, eu nunca vou ser feliz. A gente começa a liberar essas palavras do eu nunca vou ser isso, eu nunca vou ser aquilo, eu nunca vou me dar bem, eu nunca vou conseguir me firmar na igreja, não, eu nunca vou conseguir largar esse vício, não, eu nunca vou conseguir ser intencional, não, eu nunca vou conseguir ser intenso na igreja. E a gente começa a falar essas coisas, eu nunca. E sabe, enquanto eu fazia essa palavra, eu pude ouvir pensamentos de pessoas que estão aqui hoje, falando isso essa semana inteira: eu nunca vou dar certo, eu nunca vou ser feliz, eu nunca vou vencer esse vício, eu nunca vou vencer essa ansiedade. E é muito louco isso, porque, cara, você só consegue entender outra pessoa quando o eu nunca que você falava chega na sua porta. Eu lembro que quando eu tive ansiedade e depressão, um dos pastores da igreja onde eu estava nos Estados Unidos,
tirava sarro de mim. Ele não entendia o que eu estava passando. E aí as pessoas falam assim: eu nunca vou ter depressão. Não, eu nunca vou ter ansiedade. Olha para mim, isso nunca vai acontecer comigo, eu sou ungido. Isso nunca vai acontecer comigo. A gente acha que a gente sabe do futuro, a gente controla todas as coisas, até que essas adversidades batem na nossa porta. Então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes você está liberando tanta coisa sobre a sua vida, e as suas palavras estão sendo verdade sobre a sua caminhada. Então olha para mim, irmão, tudo que sai da sua boca é uma sentença sobre a sua vida. Quais são as palavras que nós temos liberado acerca de nós? Quais são as palavras que você tem liberado acerca da sua vida? Para de falar que você não vai ser feliz. Para de falar que você nunca vai achar alguém. Meninas solteiras dessa igreja, para de falar que na igreja nunca tem homem. Tem. A afeição é boa? Não. Mas tem. Nunca vou conseguir achar alguém na igreja, pastor. Vai. Fica tranquilo, porque tem muita menina aqui que falava isso. Por exemplo, cadê a Stephanie? Tá aqui, Stephanie. Eu nunca vou namorar o Henrique. 1 ano falando isso. Tá aí. Vamos casar. Fala para alguém do seu lado e fala assim: nunca diga nunca. Never say never. E cara, é tão louco isso, porque eu sei que essa palavra parece simples da gente falar, mas eu vejo pessoas que estão aprisionadas do tanto eu nunca, de tanta coisa que você falou a vida inteira. Isso tem trazido sentença sobre a sua vida. Mas há uma liberdade do Senhor nesse lugar, amém? Quem está comigo, diga amém em nome de Jesus. Então presta atenção, irmão, porque eu quero te falar algo muito poderoso. As pessoas que não reconhecem suas fraquezas são as que mais estão suscetíveis a ela. As pessoas que não reconhecem que podem cair, as pessoas que não reconhecem que podem errar, as pessoas que não reconhecem que são fracas, que são vulneráveis, são essas que geralmente caem. São essas que geralmente contrariam o seu próprio argumento. E o evangelho de pessoas que entendem que mais do que as palavras que nós liberamos, são as palavras que Deus libera sobre nós. Então essa noite eu quero trazer uma palavra que vai libertar o seu coração em nome de Jesus. Deus me fala de pessoas aqui nessa igreja que estão aprisionadas emocionalmente por causa de palavras que foram liberadas. Eu nunca vou dar certo, eu nunca vou ser feliz, eu nunca vou achar alguém que me ama, eu nunca vou ser aceita, eu nunca vou ser amada de verdade, eu nunca vou encontrar alguém que vai me valorizar. E essas palavras que você liberou, que tem liberado a sua vida inteira, se tornaram como prisões sobre você. Eu nunca vou vencer isso, eu nunca vou vencer esse gigante, ele é maior do que eu. E aí sabe o que a gente faz? A gente se torna sincero demais. Então a gente fala assim: não, eu faço isso mesmo. E não tem vergonha de falar o que faz, mas não tem coragem de mudar. Então a gente fala assim: não, eu fiz mesmo. Como se falar e ser sincero dos pecados que você comete justificasse a sua atitude. Não justifica, irmão. Sem santidade ninguém verá a Deus. Será que você pode dizer isso? Sem santidade ninguém verá a Deus. E aí, olha que poderoso, irmão, porque existe um nunca que vai libertar você essa noite, que é o eu nunca que Deus fala. Porque Deus, diferente de mim, de você, Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Quem está comigo, diga amém. Então abre comigo a Bíblia lá em Hebreus capítulo 13, versículo 5. Porque esse é o primeiro eu nunca que você vai ouvir da boca de Deus essa noite. Hebreus capítulo 13, versículo 5. A Bíblia diz assim: não amem o dinheiro, NVT? Nem estejam satisfeitos com o que têm, porque Deus disse: não o deixarei, jamais o abandono. Opa, mudou do nada. Por motivo algum te abandonarei, e nunca, jamais te desampararei. Esse eu nunca é o primeiro eu nunca que eu quero liberar sobre a sua vida de Deus para você. É a certeza de que Deus nunca vai te abandonar.
abandonar. E diferente de você que fala eu nunca e vive eu nunca, o que Deus fala, Ele vela dia e noite para cumprir a sua palavra. Então se você está aqui essa noite, ainda está enfrentando problemas relacionados à solidão, essa é a palavra de Deus sobre a sua vida. Ele nunca vai te abandonar. Alguém pode ser grato pelo amor de Deus aqui essa noite em nome de Jesus? Será que você pode celebrar Jesus aqui por isso em nome de Jesus? Vamos lá, igreja. Alguém está sendo liberto aqui essa noite? Deus nunca vai te abandonar. As pessoas podem te abandonar, os seus amigos podem virar as costas para você, a sua família pode te abandonar, mas Deus nunca vai te abandonar. Deus nunca vai te abandonar. Ele não vai te separar. Esse é o Deus que eu creio. Esse é Jesus Cristo que morreu por nós na cruz, que nunca vai nos abandonar. Levanta sua mão e diga assim: obrigado, Jesus, porque eu não estou só, o Senhor está comigo. Deus nunca vai te abandonar, irmão, presta atenção. Quando Deus diz nunca, é nunca. Em nenhum momento Ele te abandonou, nem vai te abandonar. E de verdade, irmão, eu sei que lidar com a solidão nesses dias tem sido um desafio para todo mundo. Tem gente que se relaciona com outros porque, na verdade, não é nem porque quer, é porque não quer ficar sozinho. Mas nós entendemos que existe uma plenitude na presença de Deus. Quando a gente vem para essa igreja em Quarta Flow e a primeira canção começa a tocar, o nosso desejo é que você seja cheio da presença de Deus. E posso te falar, as orações que você veio fazer aqui hoje, os seus pedidos, nem precisa mais fazer agora, porque Deus já fez para você na hora do louvor. A cura que você veio buscar, nem precisa se preocupar, porque enquanto nós cantávamos que o Espírito Santo ia vir de novo, e de novo, e de novo, e de novo, eu ouvi o som de pedras sendo despedaçadas sobre a sua vida. Eu pude ouvir o som de cadeias sendo quebradas da sua história. Eu pude ouvir grilhões da sua geração sendo despedaçados, porque onde o Espírito Santo de Deus está, aí há liberdade. Porque esse é o Deus que eu conheço, um Deus que nunca nos abandona, um Deus que nunca nos deixa só, um Deus que nunca vai olhar para a nossa dor e não fazer com que ela se torne um testemunho. Esse é o Deus que eu conheço. Por isso eu amo quando Deus fala nunca. Eu amo quando Deus também fala sempre. Porque com todas as palavras que saem da boca de Deus, essa sim você pode agarrar como uma boia, como alguém que está se afogando, sabe? A fé é isso, irmão, a descrição de fé é isso, é você se agarrar em algo, como se estivesse se afogando, é um firme fundamento para você se abraçar e seguir a sua vida, e entender que toda palavra que sai da boca de Deus, é Ele quem cuida dia e noite para cumprir sobre a sua vida. Então quando Deus olha para nós e fala, não tenham medo, não se turbe o vosso coração, credes em Deus como também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Deus está nos dando uma garantia para você não ter medo. O diabo fala para você, não tenha coragem. O diabo fala para você, não vai dar certo esse plano. O diabo fala para você, não entra por essa porta. O diabo fala para você, isso não é de Deus para você. Mas nós não podemos ouvir as vozes do inimigo sobre nós, porque a voz que importa para a nossa vida não é a voz das pessoas da sua rede social, não é a voz que vem da sua própria família, é a voz que sai da boca de Deus. E o que sai da boca de Deus é vida para nós. E mesmo que a palavra é algo impossível, se for possível Ele vai abrir o mar, se for impossível Ele vai colocar você para viver promessa, porque tudo que sai da boca de Deus é vida sobre o nosso espírito, é vida sobre a sua história. Então em nome de Jesus eu quero declarar sobre você o nunca de Deus. E o nunca de Deus é, Ele nunca vai te abandonar. O nunca de Deus é, Ele nunca vai desistir de você. O nunca de Deus é, Ele nunca vai deixar você perecer. Alguém pode celebrar Jesus aqui essa noite por essa palavra? Capítulo 5, versículo 8. A Bíblia vai dizer que Jesus morreu por nós enquanto a gente ainda era pecador. Feche os teus olhos. Parece um dia normal, mas não é. Nunca é só um culto, irmão. E essa noite eu vejo Jesus aqui nesse lugar, um Deus que não desiste de nós. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Um Deus que olha para mim e para você, para declarar sobre a nossa vida que talvez você ouviu muitos nuncas sobre a sua história. Talvez você ouviu muitos nuncas sobre a sua geração. Mas essa noite é uma palavra de Deus. Talvez você nunca ouviu que Deus nunca ia abandonar você. Você foi para tanto lugar, para tanta igreja, nunca ouviu isso.
Porta Flow para falar para você que você não está mais sozinho. Essa noite Deus trouxe você aqui para falar para você que você falou, mas eu nunca do que eu vou. Foram mais palavras contra a sua história do que a favor. E quase você não veio, porque a luta hoje foi tão grande contra a sua vida e contra a sua história, porque é um chamado que Deus tem para a sua vida e começa hoje, começou no vento da sua mãe. Pode pegar de volta aquele caderno que você escrevia sobre a sua história, seu futuro, seus sonhos. Pega ele de volta, porque eu vejo 3 canetas que você escrevia coisas sobre a sua história. E uma delas, uma das histórias que você escreveu, você até riscou, sem ninguém saber, só Deus sabe disso. Como Deus pode me amar? Como Deus pode se importar comigo? Porque tudo que eu faço eu nunca dou certo. Tudo que eu faço nunca vai bem. Hoje eu abraço você aqui nessa noite, declaro em nome de Jesus. Que o amor de Cristo te alcance hoje. Que o abraço do Espírito Santo encha sobre o seu espírito. Você não vai morrer. O diabo está mentindo para você. Você não está doente. Essa enfermidade que vem na sua família não vai como você pensou. Porque hoje Deus te trouxe aqui para ter um encontro real com você. E para dizer para você, eu nunca vou te abandonar. Eu nunca vou te deixar. Eu declaro sobre você em nome de Jesus. Volta a sonhar, José. Pega os sonhos que você esqueceu. Pega os sonhos que você desistiu. Porque se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Eu declaro em nome de Jesus agora. Todas as palavras que foram liberadas sobre você, palavras que vieram da sua própria família, que vieram como sentença sobre a sua caminhada, nós trocamos todas elas e declaramos agora a bênção de Deus sobre você, palavras do trono de Deus sobre você. Você é sim amada, você é sim escolhida. Deus fez parar o culto para vir aqui para falar para você não esquecer que ainda não terminou, só termina quando Ele diz que acaba. Ainda não acabou, só acaba quando Ele diz que acaba. Aquele que começou a boa obra é fiel e justo para terminá-la. Aquele que começou a boa obra era cantar a basura, canta lá basura, canta lá bas. Enquanto a igreja da glória nessa noite, os grilhões são quebrados da sua vida. Enquanto o crente pentecostal dessa igreja começa a glorificar o Senhor, as cadeias são quebradas sobre você. Eu posso ouvir o som dos grilhões sendo despedaçados. Eu posso ouvir o som de anjos guerreando por causa da sua vida. Seja livre em nome de Jesus. Alguém pode celebrar o Senhor nessa igreja? Vamos, Igreja Vitória. Alguém que entende, alguém que recebe a palavra do Senhor. Vamos, vamos, vamos. Aleluia, aleluia. Te amamos, Deus. Te amamos, Deus. Te amamos, Deus. Não me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você. E o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Será que você pode dizer isso? Que a tempestade é você. Feche os seus olhos e adore ao Senhor nesse lugar, Ele está aqui. Peça para o Senhor encher você essa noite. Você não está sozinho, irmão. Você não está sozinho, irmão.
Fique em pé no seu lugar e vamos celebrar o nome do Senhor essa noite. Diga, eu vou subir, vamos, eu vou subir. Eu vou subir o monte que muitos desistiram e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. E a tempestade é você, chuva forte é você,